Shalom, graça e paz, tudo bem? Boa noite a todos. Passando aqui para mais uma semana, o nosso devocional. O apóstolo então nos incumbiu essa semana para que pudéssemos falar sobre Salmos. E assim que ele colocou para que nós pudéssemos falar, eu escolhi o Salmo 23. É um salmo muito conhecido, por todos. É o Salmo do pastor. É o salmo onde Davi ele vai trazer para nós aí o refrigério. Eu queria ler com você esse salmo e depois nós debatermos algumas coisinhas aqui, bem específico mesmo sobre o Salmo 23. É um salmo que muita gente conhece, é um salmo que muita gente sabe citar partes dos salmos, mas eu quero trazer para vocês aqui uma perspectiva diferente do Salmo 23 nessa noite, amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Interessante, quando a gente vai citar aqui parte do Salmo 23, o bom de falar do Salmo 23 é, como eu disse, ele é um salmo muito conhecido, mas ao mesmo tempo ele é um salmo que faz uma inversão. Aqui quando a gente fala o Senhor é o meu pastor, a gente está falando de uma entrega. Na grande maioria das vezes a gente vai ler lá no Novo Testamento, que nós nos entregamos ao Senhor. A atitude muitas vezes parte da minha pessoa para com Deus, e aqui é o contrário. Aqui Davi ele mesmo coloca a inversão do salmo, a entrega. Antes de dizer que eu sou dele, ele é meu, ele é o meu pastor, certo? É ele que me guia, é ele que vai me guiar, ele que vai me ungir, ele que vai me preparar, e ele que vai colocar uma mesa na presença dos meus adversários. Isso é interessante. E aqui não é uma possessão, porque muitas vezes quando a gente vai ler o Salmo 23, a gente pensa que é uma possessão, Não, ele é meu, só meu. Não, aqui está dizendo ele é meu porque eu sou dele primeiro. É essa a intenção que Davi ele colocava. E ele como pastor conhecia bem, porque ele cuidava das ovelhas do pai. Então ele tem aqui essa visão de pastor, certo? E quando eu falo eu sou dele porque ele é meu, eu sou dele e ele é meu. Essa é a intenção do Salmo 23. É o relacionamento entre pastor e ovelha. E esse relacionamento ele tem que existir, tem que haver esse relacionamento entre pastor e ovelha. Interessante, a ovelha ela é um animal muito sensível, ela escuta muito pouco, mas ela, na verdade, ela enxerga muito pouco, mas ela escuta muito bem. A visão da ovelha ela é um pouco limitada, mas em termos de ouvir, ela ouve muito bem. Então por isso que o Davi, quando ele vai escrever o Salmo 23, ele diz: olha, guia-me pelas veredas tranquilas, pelas águas tranquilas. Então o pastor ele tem que entender isso. O pastor ele tem que conhecer a sua ovelha. É interessante porque a água tranquila é onde a ovelha pode beber da sua água ali sem dificuldade, sem ter medo. Então Davi ele vai falar um pouco sobre isso com a gente no Salmo 23. Então tem esses elementos, os elementos da água, os elementos da onde Deus quer nos levar dentro do Salmo 23. Muitas vezes nós conhecemos o Salmo, mas nós não conhecemos o autor do Salmo. Isso é importante, nós precisamos conhecer os dois. Nós precisamos conhecer o Salmo e nós precisamos conhecer o autor do Salmo. Isso é muito importante. O Salmo 23 ele é muito lindo, mas ele também tem as suas angústias. Quando diz, a ovelha enxerga pouco, a tormenta, e tem o elemento da crise, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque no vale Deus está comigo. É no vale onde as minhas crises vão ser tratadas, é no vale onde Deus caminha comigo que tudo pode mudar, porque no alto do monte nada dá, não vai florescer mais, mas é passando pelo vale que eu vou me qualificando, que eu vou me tornando um pastor melhor, que eu vou acreditando mais nas promessas que Deus tem feito sobre a minha vida. Então é passando pelo vale que Deus ele vai tratar no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Porque quando eu chego lá no topo da montanha é difícil, porque nada cresce no topo da montanha. Então o meu crescimento ele vai se dar no vale.
a partir do vale, indo pelo vale da sombra da morte, mas a mão do Senhor está comigo. No vale, o pastor tem que saber onde as águas ficam tranquilas. Então esse é o papel do pastor. O pastor ele precisa conhecer as águas tranquilas. Se ele não conhecer as águas tranquilas, como que ele vai levar as ovelhas até as águas? Então o nosso papel, enquanto pastores, enquanto líderes, enquanto 12, é entender que mesmo na tribulação, mesmo no vale, nós precisamos conhecer as águas tranquilas. E é lindo porque o nosso Deus ele tem essa capacidade de lidar, né, com as suas ovelhas, de parar, de ouvir. Então o nosso Deus é o maior de todos os pastores, porque ele conhece a minha e conhece a sua fragilidade. O nível de entrega e de relacionamento ele tem que ser total. Eu tenho que me entregar como ovelha e ele vai se entregar como pastor. E o Salmo 23 ele tem um padrão de 3 dias. É interessante quando a gente começa a estudar um pouco sobre os Salmos. O Salmo 22 ele fala um pouco sobre a questão da oração de Jesus lá no Getsemane, né? E depois até mesmo na hora da crucificação. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23 ele fala sobre o refrigério da alma. O pastor então entregando as suas ovelhas a Deus. E o Salmo 24 então ele vai falar sobre o descanso e o refrigério da ressurreição. E que seja assim também na nossa vida durante esse tempo. Por mais que nós tenhamos passado por algumas dificuldades, eu sei que o nosso Deus jamais vai nos desamparar. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração, que nós possamos refletir enquanto pastores, enquanto líderes, enquanto profetas, homens que Deus tem levantado dentro dessa nação, para que tenhamos então um coração de pastor, para que possamos guiar as nossas ovelhas até as águas tranquilas. Amém? Eu queria orar agora nessa noite para poder encerrar essa palavra e que Deus possa ministrar muito ao seu coração durante esse tempo de reflexão que nós estamos tendo como pastores e como líderes. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Espírito Santo, que o Senhor possa vir nos confortar, mesmo nesse momento difícil que o mundo tem passado, o Senhor não tem nos desamparado. Pai querido, assim como Davi mesmo disse, o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado, Senhor. É o que nós te pedimos desde já e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado durante esse período. Pai querido, obrigado, Senhor, porque até aqui a tua mão